Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou responder uma pergunta que uma pessoa me fez em um dos meus vídeos, né? Eu prometi que da melhor maneira possível, sempre que possível, ia responder todo mundo. É lógico que sempre observando, né, que as perguntas sejam sinceras e bem educadas, né? Responder ironias, perguntas retóricas, né? Que a pessoa está fazendo uma pergunta para tirar sarro, coisas do tipo. Vão ser apagadas e o usuário vai ser bloqueado. Eu acredito sim que isso é uma medida democrática, sempre prezando por isso, porque a liberdade não te dá o direito de ser mal educado com ninguém, né? E ainda se fossem perguntas inteligentes, mas às vezes são perguntas retóricas, partindo de uma ignorância completa. Eu escrevi a resposta para essa pessoa que me segue, né? Que fez a pergunta, né, no vídeo, né, não sei se me segue na realidade, mas enfim, ela viu o vídeo e fez a pergunta. E eu vou partir do pressuposto que essas perguntas, como eu disse, foram sinceras e não foram retóricas para tirar sarro. O, esse comentário estava no vídeo Psicologia Social, Manifestação para Quê? Então, quem quiser assistir para saber do que eu estou falando, ele foi um vídeo que foi publicado comentando a partir da psicologia social, né, das questões de psicologia social, filosofia, ciência, ciências sociais e filosofia política, né, ou seja, todas as minhas áreas de formação, né, eu tenho propriedade para falar sobre isso, eu tenho formação nisso, formação superior, eu já trabalhei como psicólogo social, então eu tenho a experiência, eu tenho a autoridade teórica, digamos assim, mas como eu mesmo prego, nada vale se você não pode aplicar na prática. E, portanto, eu também tenho a experiência profissional disso, né? Já trabalhei como psicólogo social mesmo, né? Aí também entrou um pouco da pergunta dela, acabou caindo um pouco na questão da área de economia, né, de finanças. E eu também tenho uma formação nisso e trabalhei, tenho uma pequena experiência trabalhando aí por 1 ano e meio, 2 anos no mercado financeiro, inclusive ajudando operadores do mercado, né? Já, por exemplo, atendi pessoas de Portugal, né, que moram em Portugal. Então tenho uma experiência aí nacional, operando também, né, internacional, operando no mercado americano, entre outros mercados, e também atendendo operadores. Bom, então eu vou ler se caber comentário aqui, aí eu interrompo e faço. A introdução que fiz desse quadro, né? Bom, eu vou responder com toda a educação uma pessoa que me fez a pergunta em um dos meus vídeos, porque eu acredito que esse é meu papel aqui. Todos os meus vídeos estão situados na categoria de educação e o educador precisa ter paciência mesmo com quem não sabe fazer uma pergunta sincera, mas embute nela uma espécie de crítica ou ironia retórica. Diz uma tal de Gisele: eu acho o patriotismo lamentável, do ponto de vista cristão, etc., como segregar pessoas pode ser bom. É triste ver esse pensamento no mundo. Resposta. Ora, primeiro que eu estava falando de um ponto de vista analítico e não opinativo nesse vídeo. É o primeiro ponto que se deve fazer distinção. Você precisa saber se você está criticando um influenciador, articulista que seja, por uma opinião ou uma análise fundamentada. E creio que eu não fui opinativo quanto à questão patriotismo e fiz a análise fria. Eu não diria que o patriotismo é lamentável, porque o patriotismo é neutro, não é bom nem ruim em si mesmo. E como ele pode ser um conceito segregador? Vamos partir sob um ponto de vista micro, para entender o macro. Vamos supor que você mora em um bairro que, sei lá, se chama Bairro do Limoeiro. Aí o bairro vizinho se chama Bairro do Laranjal. Se você diz que você tem orgulho de morar no bairro do Limoeiro, significa que você automaticamente, para afirmar isso, se acha superior a quem mora nos outros bairros? Pior, que sei lá, quem mora no bairro do Laranjal tem que morrer, são inferiores?
Convenhamos, o sujeito, para tecer toda essa cadeia de pensamentos, tem que ser doente, não é não? É um sujeito maluco, doido de pedra, no final das contas. É evidente isso aí. Então, como é que você acha que se você tem orgulho de ser brasileiro, significa que se você se acha superior aos demais, despreza os demais, quer subjugar os demais de qualquer maneira que seja? Note que quem tem orgulho de, sei lá, de morar na sua casa, está sempre cuidando dela, fazendo a limpeza, embelezando, etc, etc. Compara isso com quem odeia a sua própria casa, sua mulher, seu marido, seu carro. Não é evidente isso aí também? Então, no Brasil, impera esse pensamento dicotômico, binário, ou isso ou aquilo, do que eu já falei milhares de vezes em exposições e palestras. Não vou repetir em respeito a quem teceu a pergunta, né? Acho que as pessoas já sabem a minha opinião sobre quem pensou isso ou aquilo, né? Pensamento binário. E note-se ainda mais que, se você notar bem, sempre você tem algo de semelhante com quem você menos espera, com quem, a uma primeira vista, você acredita ser diferente. Então você pega lá o cara que mora no Limoeiro e o que mora no Laranjal, e eles moram na mesma cidade, veja só, no mesmo estado, no mesmo país. Quiçá gosta de assistir, sei lá, a novela. Não pode acontecer isso? Então não sei porque essa tara de você estar do lado da mulher ou do homem, do negro ou do branco, do pobre ou do rico. Ué, mas será que você não pode estar do lado de todo mundo quando todo mundo está com a razão? Ou contra uns e outros? Ou contra todo mundo quando todo mundo está errado? Será que tem só o caminho 1 ou 2? O A ou B? Não pode ter caminho 3, 4, 5, A, B, C ou D? Enfim, vocês entenderam, né? Agora, veja bem, né? Ela poderia ter me perguntado: Frederico, você pessoalmente, não como profissional que está analisando, você como pessoa é patriota ou não? E a resposta é que eu nem sei, se for para responder sinceramente. Eu lembro que na escola a gente ouvia o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência, hasteava a bandeira todas as sextas-feiras na escola e decorava tudo. Acordava cedinho de domingo para assistir o Ayrton Senna vencer, pegar a bandeira e declarar amores pelo Brasil em TV Mundial na Fórmula 1. E a seleção brasileira então ganhava tudo. E eu chorava só de ouvir o hino nacional? Confesso que sim. Mas hoje em dia, diante de tanta coisa que a gente vê... E sim, outro ponto que ela levantou, ela tem toda a razão. Na minha opinião, para Deus, o Brasil é só um bairro. Estados Unidos é só um bairro. Você acha mesmo que Deus é brasileiro, é americano, é egípcio? Deus não faz distinção, não é mesmo? Mas percebam, isso é bem diferente de que talvez, não sei se foi isso que ela se incomodou, foi de eu ter citado, quer dizer, nem sei se eu citei o caso de certos partidos políticos e certos espectros políticos preferirem cantar o hino da Internacional Socialista e prestar deferência à bandeira da Internacional. Ora, isso é a atitude de quem é neutro quanto ao Brasil? Não, né? Vamos ser sinceros. É de quem despreza. É a mesma coisa do cara que mora no Limoeiro canta amores pelo Laranjal. Ou seja, ele não gosta do próprio bairro. Se fosse mesmo neutro, não ia ligar para bairro nenhum. Ou seja, se fossem neutros, não ligariam para bandeira, cores e hino nacional de coisa alguma. Mas bandeira da Internacional, hino da Internacional, é lógico que, portanto, eles querem suplantar, substituir esses hinos, cores e bandeiras. Eles amam a chamada pátria grande. Quase um outro país para quem estuda ciência e filosofia política. Então não é que ele não é patriota. A questão aqui é: ele é patriota de qual país? Que país estamos falando? Então essa é uma conversa falsa, é uma armadilha. E é o que eu apontei quando falei em um vídeo sobre ateus que tiram sarro de quem acredita em Deus, em Jesus Cristo, e depois fica falando do diabo. Ué, ateu não é quem não acredita em nada, nem em Deus, nem no diabo? Então não é que você é ateu, meu filho, se você não acredita em Deus, mas acredita no diabo. Você é satanista mesmo. Agora você veja, foi dito que isso aí é conspiração. Eu inventei tudo, então? É a mesma coisa quando falavam do Foro de São Paulo. Pensam, mas eu nunca ouvi falar, então não deve existir. Ora essa, eu não vou ficar discutindo com quem não sabe, não estudou uma teoria, porque é óbvio que não estou falando para quem conhece, estou falando para quem quer conhecer. Vocês me ouvem porque pressupõem que eu vou falar algo que vocês desconhecem. Então, como você vem com o pensamento de que, sei lá, nunca ouvi falar de foro, nunca ouvi falar, sei lá, de reunião da ONU, coisas que são da psicologia social, ou então, nunca ouvi falar de borderline ou histrionismo, coisas de psicologia clínica, então não existe. Nunca ouvi, não existe. Então é conspiração. Então você é um mentiroso. É isso? Nunca ouvi falar, não existe, mas eu estou falando para que você conheça, meu Deus do céu. A segunda pergunta: o que seria negativo em uma moeda única?
Porque a força das moedas é determinada pelo PIB, ou seja, força do empresariado, indústria, o que um país produz, mão de obra, matéria-prima, etc, etc. A gestão da economia, lastro monetário, etc. Traçando um paralelo, assim como fiz com bairros, é como quando você é criança, você ia lá brincar de futebol. Queimada, basquete, sei lá. E você era o líder do time e escolher quem fazia parte do time. Isso aí gerou trauma em muita criança, né? Mas tudo bem. Aí o líder queria pegar os mais fortes porque aumentava a chance do time dele ser mais bem sucedido. Quem é que está do nosso lado no continente, meu Deus do céu? Bolívia, Venezuela, a Argentina indo pro buraco. Você não vai pegar só o bônus de ter moeda em conjunto com esses países, não. Assim como você não vai pegar só a parte boa do seu time de brincadeira na escola. Você não vai pegar, sei lá, o braço forte do Joãozinho e esquecer do fato que ele não corre nada, tá entendendo? Então a resposta é essa, tudo tem seu ônus e bônus, e o Brasil só tem a perder tendo um time ou moeda em conjunto com esses países da América do Sul. Sempre flertando com a economia socialista, que sempre quando isso acontece, vejo que o mercado financeiro da Bolsa de Valores retrai. Ninguém quer mais investir quando tem eleição em um país e um candidato socialista está na frente. O tal do risco país aumenta. Eu me sinto confortável em responder isso porque está na minha área de certa forma. Como eu disse em outros vídeos, tem algumas áreas que me sinto confortável porque fazem parte dos meus estudos, que são primeiro formação em TI, ou seja, tecnologia, a psicologia, né, ou seja, saúde, educação, e economia eu já estou aí no mercado financeiro. Então eu sei do que eu estou falando. Aliás, se quiserem, peguem qualquer economista respeitável aqui da internet mesmo, Leandro Huschel, Fernando Urich, vê lá se eles são a favor. Ninguém é. Até em economias fortes, como a União Europeia, a discussão disso, vídeo caso do Brexit. E lá os companheiros de time da brincadeira, entre aspas, deles são fortes, não é não? A terceira pergunta é maliciosa. Não sei se ela falou para mim ou foi pergunta sincera, mas eu vou fingir, né, tendo boa vontade. Eu desconfio que foi maliciosa porque ela falou essa bobagem de conspiração, mas enfim. Será um sentimento egóico de superioridade? Bom, do brasileiro em ser patriota? Não falo até do complexo de vira-lata do brasileiro? A única superioridade que reconheço em parte dos brasileiros é aquela já citada por Lima Barreto, né, que ele diz, por que estuda tanto, para que tanto livro? Não era em bacharel? Né, frase imortalizada em um livro. Ou seja, tem muita síndrome de Dunning-Kruger por aqui, muito orgulho de ser ignorante sem saber que é ignorante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Continue mandando perguntas que eu juro que não fico bravo. Mas aí eu espero perguntas sinceras para respostas sinceras, tá ok? Então até mais, até a próxima.